Olha só, o que será que um detetive bilionário, super tecnológico e um rei da Bíblia, lá de milênios atrás, poderiam ter em comum? Parece loucura, né? Mas hoje a gente vai fazer exatamente isso. Colocar lado a lado a mente do Bruce Wayne e a sabedoria do rei Salomão. E pode acreditar, essa conexão vai nos levar a um lugar bem inesperado. Eu sei, é uma pergunta bem fora da caixa, né? Mas se a gente olhar de perto, tipo, de onde veio o poder de cada um? Como eles usaram isso no dia a dia? E, mais importante, quais eram as fraquezas deles? Aí a gente começa a ver uma lição muito, mas muito profunda sobre o que é ser inteligente e o que é ser sábio. Então, bora mergulhar nessa história. Então, o nosso ponto de partida tem que ser a origem, a fonte de tudo. Porque aqui a gente já tem uma diferença brutal. De um lado, um cara que construiu a própria mente, sabe? Peça por peça, com muito esforço. E do outro, alguém que recebeu tudo como um presente. E é essa diferença que vai definir todo o resto da jornada deles. Vamos visualizar isso. Pensa no Bruce Wayne. A mente dele é tipo um arranha-céu. Foi construída tijolo por tijolo, sabe? Anos e anos de treinamento, disciplina que beira o desumano. Agora, olha para o Salomão. A sabedoria dele não foi construída assim. Foi mais como receber as chaves do prédio inteiro, pronto, de uma só vez. Foi um dom, uma capacidade que veio de fora, quase sobrenatural, para enxergar o que ninguém mais via. E essa promessa que a gente vê aí, ela é a chave de tudo. Percebe que não é só sobre ser inteligente. A promessa é de um coração sábio e capaz de discernir. Discernir é enxergar além da superfície, é sacar a intenção, é entender a essência das coisas, das pessoas. É um tipo de sabedoria muito mais profunda que só acumular informação. Certo, então a gente já entendeu a origem, mas de que adianta ter uma mente brilhante se ela fica só na teoria, né? A grande questão é como esses dois gênios pegaram esse poder mental e usaram na prática. Porque ter o potencial é uma coisa, mas transformar o mundo real, isso é outra história. O Bruce Wayne, ele aplica a genialidade dele de forma tática, quase cirúrgica. Ele tá ali no campo de batalha de Gotham, pensando 2, 3 passos à frente dos criminosos. É uma luta diária. Já o Salomão, a aplicação dele era numa escala muito maior. O foco não era o próximo movimento do inimigo, mas sim a governança de um reino inteiro. Era sobre justiça, administração, o bem-estar de um povo. E tem um exemplo que ilustra isso perfeitamente. Aquela famosa história, né? 2 mulheres chegam para ele, brigando por um bebê. A solução do Salomão de mandar cortar a criança ao meio, aquilo não foi só um truque inteligente. Foi um teste de caráter baseado num profundo entendimento do coração humano. Ele sabia que o amor de uma mãe de verdade a faria abrir mão do filho para salvá-lo. Isso, gente, é sabedoria na prática. É resolver um problema enxergando a alma das pessoas. Ok, mas a gente não pode pensar que eles só ficavam apagando incêndio. A mente deles não servia só para resolver os problemas do dia a dia. Não. Ambos usaram suas habilidades para construir algo bem maior, para expandir seus, vamos chamar de reinos de influência. Só que cada um fez isso de um jeito totalmente diferente. O Bruce ele expande o alcance dele com tecnologia, com redes de informação. É uma expansão que visa o controle da situação. Já o Salomão, ele expandiu uma nação de verdade. Ele fez alianças políticas com outros reinos para garantir a paz. Abriu rotas comerciais que trouxeram riqueza, como os cavalos do Egito, o cedro do Líbano e, claro, construiu o templo, que se tornou o coração espiritual de Israel. A gestão dele era completa, olhava para tudo, política, economia e espírito. Isso tudo leva a gente para um outro nível de conversa. A diferença entre tática e estratégia. Sabe qual é? Tática é como você ganha a batalha hoje. Estratégia é como você garante que não vai precisar lutar amanhã. É pensar no longo prazo. E a estratégia de Salomão era um negócio pensado para durar gerações. Ele não só fez acordos de paz, pensa na organização. Ele dividiu o reino em 12 distritos e cada um tinha a responsabilidade de sustentar o governo por um mês do ano. Genial, né? O conhecimento dele ia de plantas e animais até a mais alta diplomacia. Isso permitia que ele visse o todo, o big picture, e tomasse decisões que iriam sustentar o reino por muito, muito tempo. Mas aqui a história tem uma virada. Porque nenhuma mente, por mais genial que seja, é a prova de falhas.
E tanto o intelecto que a gente constrói, quanto a sabedoria que a gente recebe, ambos vêm com suas próprias armadilhas, seus próprios pontos cegos. O grande perigo do Bruce Wayne é o isolamento. Toda aquela dor, toda aquela disciplina acabam construindo uma fortaleza em volta do coração dele. Uma fortaleza que protege, sim, mas que também vira uma prisão. Já o perigo de Salomão foi outro. Foi a distração espiritual. Com tanto poder, tanta riqueza, tantas influências de fora, ele começou a se desviar, a tirar os olhos da fonte original da sua sabedoria. E essa passagem aí é dura, mas é muito direta. Ela mostra que até o homem considerado mais sábio do mundo, no momento em que ele permitiu que o coração dele se desviasse da sua base, da sua conexão espiritual, ele se tornou vulnerável. A sabedoria dele não foi uma armadura impenetrável. E é aqui que a gente chega no ponto central de toda essa nossa conversa. Qual é a grande lição que a gente tira ao comparar a fortaleza do Bruce Wayne com a queda do Salomão? A conclusão é essa, e é muito importante. A inteligência sozinha não basta. Pensa nela como um motor de Fórmula 1. É super potente, te leva longe, muito rápido. Mas sem um volante, sem uma direção clara, uma hora o acidente é certo. Ela resolve problemas, calcula riscos, cria estratégias, mas não protege nosso coração das nossas próprias fraquezas. E a resposta para isso, o volante que faltava, tá aqui. A verdadeira sabedoria, aquela que dura, que nos guia pelo caminho certo, ela não começa dentro da nossa própria cabeça. Ela começa quando a gente reconhece uma fonte maior. E quando a Bíblia fala em temor do Senhor, não está falando de ter medo, de pavor. Está falando de respeito profundo, de alinhamento, de se conectar com a fonte de toda a verdade. É isso que dá sustentação para a inteligência. É o que a impede de sair da pista. Então, a reflexão que fica para a gente é essa. No dia a dia, nas nossas decisões, a gente está confiando só na nossa própria inteligência, na nossa própria estratégia? Ou a gente está buscando uma sabedoria que vem de um lugar mais profundo? Uma sabedoria que não guia só o que a gente faz, mas principalmente quem a gente é por dentro. Porque essa escolha é o que define o reino que a gente constrói para a nossa vida.